Olá, tudo bem? Eu sou Ivânia Porto e você assiste mais um episódio do podcast Mulheres de Negócios. E eu tenho um prazer imenso de estar recebendo aí Daniela. Daniela, além de psiquiatra, ela tem um olhar, assim, eu gosto muito de perceber o mundo pelo olhar dela também. Porque o mundo, Dani, não está muito fácil de enxergar. Ele tem uma complexidade imensa, da qual eu gosto. Temos aí, e aí, para começar, Dani, a gente tem 6 gerações convivendo ao mesmo tempo. 6 gerações com culturas próprias, e já eu andei estudando o choque geracional, e isso implica na gestão das empresas, implica na família, implica tudo, em todos os lugares que a gente convive. Como você enxerga esse choque geracional e o mundo que a gente vive? Olá, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, né? E é sempre um prazer estar aqui com você, tá? Como você falou, são 6 gerações, né, que está aqui nesse Isso. mundo que estamos convivendo. E eu vejo como uma forma positiva. Por quê? Que bom, Porque eu vai também vejo. agregando, né? Vai agregando, um vai ajudando o outro, um vai aprendendo com o Um outro, outro. não é verdade? Então, assim, eu sempre tento, em tudo na minha vida, tirar os pontos positivos, né? Porque os pontos negativos a gente sabe que já existem, né? Uhum. E que vão continuar existindo sempre, Sempre. né? Então, assim, eu sempre tenho essa visão de ser uma pessoa positiva e de estar vendo sempre o lado bom das coisas. Então, por que não a gente vê que realmente é um privilégio, né, para todo mundo Saber conviver saber conviver com culturas exatamente diferentes, diferentes, né? formações, e E é ter essa aprendendo. flexibilidade do aprender. Do aprender, exatamente. Nós nunca sabemos de Não, tudo. A gente graças a sempre tá, Deus. graças a Deus, a gente sempre está aprendendo, né? Tanto que eu Verdade. falo sempre aos meus pacientes no consultório, eu digo, gente, problemas a gente só deixa de ter quando morre, É não é verdade. verdade? Então, É assim, verdade. esse aprender com os outros, isso é uma dádiva de Deus, eu É sempre verdade. falo. Então, eu vejo isso como uma forma muito positiva e sou grata por poder participar Desse mundo, não desse é, mundo complexo. complexo. E aí eu vou buscar Morin na teoria da complexidade dele. Ele diz que não é um complexo porque eu não entendo. Não, não é isso, não. São as variáveis, os fatores intervêm num único fato. Aí são tantas variáveis, ele se torna complexo. Muitas vezes a gente tinha um mundo anterior muito mais limitado. Hoje a informação traz tantas variáveis, por isso ele se torna complexo. E é muito bom viver com esse questionamento, com esse desafio da complexidade, do entender o outro. Isso, exatamente. Isso Quando é a muito bom. gente melhora, quando a gente entende o outro, quando a gente é entendido. Isa, quando a gente se coloca no lugar do outro, não é verdade? Eu sempre falo, eu digo, sempre, antes de você julgar, antes de você levantar a mão para aquela pessoa, se coloque no lugar daquela pessoa. Sim, Isso é muito importante, né, no mundo que nós vivemos. Porque a rede social, é como você falou, esse mundo complexo, ele ajuda muito, mas ele também atrapalha muito. Ele acaba que, se você não souber, né, isso ele atrapalha conviver. muito, doutora, na questão da compreensão, né? Isso, da compreensão, porque muitas vezes as pessoas são julgadas, né, Hum, sem você realmente entender o motivo que está por trás, aquela questão do julgamento, né, isso, e você, aquela coisa, a questão, vou falar um pouco aqui a questão do etarismo, né, certo. você vê uma mulher linda com 60, 70 anos, e infelizmente você vê embaixo, tem muito jovem que coloca, tá velha, Isso, não é verdade? Então, assim, isso. isso acaba que o mundo, tem essa complexidade, mas a gente tem que saber até o que falar, né? Porque É a rede verdade. social É não verdade. é E porque a você pessoa está por precisa estar muito trás. bem para quando escuta, ele está velha. A pessoa responder, poxa, e tu chega na minha idade do jeito que eu estou. Isso, e é um privilégio. Olha, é um É um privilégio. Eu digo, privilégio. gente, envelhecer é um É um privilégio. privilégio. Não envelhece quem morre novo. Não, Não é verdade? é. É um privilégio, E é uma assim, dádiva e de a discussão Deus. do etarismo, ela está sendo muito atual. Muito. Porque, quando eu era muito jovem, eu achava uma pessoa de 50 muito velha. Eu já passei muito de 50, Exatamente. trabalho, estudo, estou terminando meu E doutorado. parece ter 50 ainda, parou nos 50. Passei Viu? muito, obrigada, mas é a tal coisa, o mundo mudou. Muito, muito. Você falou tudo. Vamos pensar no mundo no tempo de nossas avós. Uma mulher de 30 anos.
Não é verdade? Era. Era uma mulher A realmente. mulher era feita para o lar. Isso, e ter filhos, né? Porque É, minha avó só. todo ano era um. Não É, dava nem tempo, né? Isso isso. antigamente era assim, não dava nem tempo. Então, antigamente, uma mulher de 30 anos, realmente, eu vejo mulheres de 50, 60 anos belíssimas. Eu digo, tá muito Isso. melhor do que eu, que ainda não Ah, fiz 50, não fiz ah, 60. Não é isso? é, É realmente, e a maioria delas, elas se sentem bem, né? claro, Elas são mulheres vaidosas, elas se cuidam da aparência. E eu claro. falo que cuidar da aparência, isso é bom para a sua autoestima. Para além da autoestima, a gente vive no mercado. E o mercado ele é E competitivo, cada muito. vez mais, né? Então, você está bem também tem uma competitividade, Isso, porque exato. senão vai rotular você como já ultrapassada. Ultrapassada, desleixada, você escuta muito, Isso, fulano não se isso, arruma, não é verdade? isso. Fulano é uma pessoa desleixada, não se cuida, né? Até porque a gente é um todo. E isso a gente é um todo, exatamente. A E gente não pode separar não pode. E isso. você vê, quando a gente, né, nós aqui como mulheres trabalhamos, saímos de casa, acordamos cedo, quando a gente se arruma, dá um ânimo, não é Eu verdade? mesmo sinto, sempre me arrumei. Exatamente. E sabe que o certo é até se arrumar para ficar em casa. É Né? verdade. Porque, assim, na pandemia mesmo, a gente via muito isso, eu estou em casa, eu não vou pentear o cabelo, Claro, eu vou trabalhar aqui, né? é. De E câmara fechada para não exatamente, e não vou aparecer. mais não, a gente tem que se levantar. Tem. Mesmo em casa, trabalhando em casa, a gente tem que levantar, pentear o Até cabelo. porque eu acho que a gente é uma empresa. Eu digo Somos. a empresa Ivane S.A. E aí a Isso. gente, quem se cuida, pode cuidar de outra De empresa. outra, perfeitamente. Se você, ou me fala uma coisa, Ivone, se você não se cuidar, se você não estiver bem, como você vai ajudar quem está próximo de ti? Não é verdade? Verdade. Isso é muito falado na saúde mental, Isso. né? Que é o que eu trabalho. Se você não se cuidar, se você não estiver bem mentalmente, como é que você vai cuidar da sua casa, dos seus filhos, você ser uma boa esposa, né? É. Ser uma boa profissional? Eu sei. E as cobranças, e aí você vai me corrigir e vai me ajudar a refletir. As cobranças estão muito grandes da sociedade e as pessoas estão com dificuldades de se enquadrar. Até porque o rótulo, os parâmetros obram de pessoas e a gente não pode ser obrada. Daí onde vem a questão da saúde mental. Isso. Como é que você está Perfeito, enxergando perfeito. essas cobranças? Como é que a sociedade, o SUS, as pessoas estão vendo a saúde mental? Olhe, eu sempre falo isso. Nós estamos passando por uma pandemia de saúde mental, tá? Não só Pernambuco, não só o Brasil, mas o mundo. O Verdade, mundo ele está realmente adoecido, Ivana, mentalmente. Isso é verdade. fato. Se você for ver lei, se você for ver, tá uma coisa assim absurda, né? Porque muitas vezes não está ali próximo da gente, a gente, É, né, é não tem verdade. ideia, mas é realmente assustador. Ontem mesmo eu estava vendo uma matéria que o maior número de entradas em hospitais é por crise de ansiedade. Poxa, Entende? Então, assim, está altíssimo. A crise de ansiedade, ela confunde muito com infarto. O paciente chega com o coração acelerado, com falta de ar, né? E vai achando realmente que é algum problema cardíaco. O médico faz exames. Quando vê, é crise de ansiedade. Então, ontem mesmo eu estava lendo sobre isso. No Brasil, na verdade, era em São Paulo, o maior número de entradas em hospitais é por crise de ansiedade. é tão forte e Né? veio a NR1, né? Isso. Ah, e as E as empresas empresas? cuidem dos seus E da saúde mental dos seus colaboradores. colaboradores. Exato, é o que a gente estava falando. Se você tem uma empresa, Ivana, e você tem uns colaboradores, se a saúde mental dos mesmos não estiver bem, como é que ele vai ser um bom funcionário? É Né? verdade, Então, toda empresa deveria ter um psicólogo, no mínimo um psicólogo, eu sempre falo, né? Mas é verdade. a gente tem dois mundos, o ideal e o real. É verdade. A Né? gente sabe também que as empresas eh, pagam muitos tributos, são Isso. Não, sacrificadas são. e Não, o Brasil, tudo. a gente sabe que é o A país do gente, imposto. Ave Né, Maria, Ivane? só a gente sabe. Só a gente sabe. O país do Então, imposto. dá-se mais essa obrigação, mas se você ler bem direitinho, você vai ver, e você pode se associar duas, três empresas e ter um psicólogo que trabalhe de Isso, forma colaborativa. exato. Então, tem Para muitas fazer, saídas. tem. Na medicina, a medicina ela já enxergou quais fatores adoecem mais a saúde mental, por exemplo, de uma forma genérica, Tá, claro. já. A gente percebe que está crescendo, é fato, como você mesmo diz. Mas quais os fatores que levam isso?
A depressão, né, nós sabemos que o Brasil, Ivana, ele é o país mais ansioso do mundo, tá? Nossa. Nós temos esse título. Tá ligado com a gente ser o país e mais frequenta a internet, as redes Tem isso sociais? também, né? Muitas vezes aquele excesso de rede social acaba Sim. que realmente piorando muito a ansiedade. E somos o terceiro em depressão, tá? Então, somos o terceiro em depressão. O que é a depressão, Ivana? A depressão são diminuições de neurotransmissores no nosso cérebro. O que é os neurotransmissores? São substâncias responsáveis pela sensação de bem-estar, de prazer, de você ter vontade de viver, né? O cérebro do depressivo, ele não tem essa vontade. Ele vai perdendo aos poucos essa vontade. É como se a vida perdesse a cor. Eu digo isso, Sentido. perdesse o sentido, né? Então, a questão genética pode, né? Se você vem de uma família Certo. depressiva, tanto que nós temos muitos casos de filhos e mães que tiraram a própria vida e que também fizeram, né? Então, essa Aham. questão genética ela é uma questão forte. Se você veio de pais depressivos, você tem maior Certo. chance de ter do que quem não veio, né? A questão social, a questão financeira, né, Financeira Ivana? importa. Muito Top. importante, né? Então, junta tudo isso e faz com que você tenha um adoecimento mental. Não é só um fator. Não, são São vários vários fatores que fatores. E podem bom, desencadear a depressão e a ah, ansiedade. o mundo, principalmente vocês médicos enxergam, são vários fatores. E aí fica mais difícil de atuar e compreender qual deles pesa mais Verdade. para poder Isso. De ajudar. ajudar. Se você vem de um lar desestruturado, então é muitos fatores, né? Aí muitas vezes você vê uma pessoa e você diz assim, nossa, fulano tem tudo, fulano é uma pessoa, uma mulher, sabe, bem-sucedida e tem depressão. Então, para você ver, a depressão ela não escolhe classe Não social, escolhe cor, pessoas, raça, nada, religião, nada. nada. E é preciso ajudar. E isso É precisa porque nem ajudar. todas as pessoas elas têm essa facilidade, não diria, essa predisposição de ser, mas tem outras que são de boa com a vida, mas a gente não pode eh, se negar, dizer esse problema não é meu, Não é não isso, existe. Eu acho verdade. que a gente tem que ter Isso, empatia mais. empatia, porque qualquer pessoa pode ter. Sim, É uma doença que, Ivana, ela dá em qualquer pessoa. Eu, qualquer pessoa, né? Então a gente nunca deve dizer, nunca eu vou ter uma depressão, nunca eu vou ser uma pessoa ansiosa, porque isso não existe. Essa palavra nunca não existe, é né? verdade. Às vezes um gatilho, o falecimento de um ente querido, você pode desencadear uma depressão. Então assim, qualquer pessoa está disposto a ter, né? Está Então, e a disposto. empatia é muito importante para você pegar, resgatar aquela pessoa, ajudar. Veja, eu escuto muito no senso comum, e aí eu queria que você explicasse para a gente, e mais crianças estão sendo diagnosticadas. Era por falta de diagnóstico, ou é pelo modelo de vida, de mundo, e a gente estava falando dessas gerações, as ferramentas, porque a mudança ela foi muito rápida, Muito. não é? E muito, na nossa geração mais velha, a gente viu várias crises, várias épocas, mas a gente vivenciou cada uma. Hoje Isso. são muitas ao Muitas, mesmo tempo. é verdade. Excelente pergunta, tá? Inclusive, uns dias atrás eu estava lendo um psiquiatra brasileiro que ele é considerado um dos melhores do mundo. E ele estava falando justamente nisso. Eu vou falar do autismo, né? Em crianças, Certo, que o número está assim, né? absurdo. Assustadoramente. E o Verdade. que é que fizeram a pergunta? Foi justamente a mesma pergunta que você me fez. Doutor, o que está acontecendo? Que tanto número de autismo é esse que antigamente não tinha? Ele disse, não. Não é questão que aumentou, é porque agora tem diagnóstico. Antigamente, Ivana, a criança que tinha os sintomas e sinais de autismo, muitas vezes era considerada uma criança louca, né? Que é considerado o Era, tinha as exceções, mas tinha os anteados. E, Exatamente, às vezes, antigamente, que eu falo é, que ninguém sabia nem o que era saúde mental. Eu é digo verdade. antigamente, É né? No tempo de verdade. nossos avós, então, É. assim, já tinha, só que não era diagnosticado. Não, Ou de então jeito era nenhum. uma criança muito trabalhosa, né? Dizer, Era. esse menino é muito trabalhoso, esse É. menino é muito. E sempre teve o diagnóstico. Por que agora está assim? Porque realmente estão tendo A capacidade de acesso à saúde diagnosticar. mental, né? Estão É tendo verdade. condições de ir num psicólogo, estão tendo condições de ir num psiquiatra. Então, esses diagnósticos estão vindo. Claro que nós sabemos, eu mesmo, pessoalmente, atendo muitas mães, Ivana, que é uma criança saudável, é uma criança apenas alegre. Criança, eu falo, criança saudável é criança alegre, é criança perguntadeira, é É, criança inquieta. Não é incomoda. verdade? Incomoda. Exato. Então, se você tem uma criança que ela
primeiro sinal que você vê uma criança doente, ela se acalma. Ela fica ali no cantinho dela, né? E tem muitas mães, devido à rotina, que a gente sabe o que é isso. É pesada. É pesada, não tem paciência. Não. E leva o filho achando que ele tem algum grau de autismo, se tem TDAH, ou então outra coisa. E, na verdade, quando você vai observar, a criança é apenas criança. E eu falo, mãezinha, agradeça a Deus, seu filho é uma criança saudável, seu filho é uma criança esperta, inteligente, barulhenta. Então, criança saudável é isso, ela é barulhenta, ela é inquieta, Lógico. né? E a mãe acaba aqui, mas doutora, será que esse menino tem autismo? Será que esse menino tem TDAH? E graças a Deus não tem, existe isso. Mas o diagnóstico, Ivana, ele só é dado realmente quando a criança tem, né? Então, esse número realmente ele está grande, mas porque está sendo diagnosticado. Está tendo profissionais de saúde que antes... Todas as áreas. Em todas as áreas. E aí a gente vê o quanto é importante a equipe multidisciplinar, porque todo mundo se ajuda. Então, as escolas, a própria escola pública também tem se preparado para receber cada vez mais. Né? Muito bom você ter falado nessa equipe disciplinar, porque nem todo canto tem um psiquiatra. Né? Então, a equipe disciplinar é muito importante. O psicólogo, o TO, né? O psicopedagogo, né? Então, ele vai observando várias, exatamente. Então, é muito importante. Realmente tem que ter essa equipe disciplinar. Não é só o psiquiatra, não é só o psicólogo, é toda uma equipe. Eu vejo que o psiquiatra, ele trabalha muito em equipe, não é? Ele tem uma equipe de apoio, uma rede de apoio, onde ele caminha o seu paciente. Eu vejo também alguns médicos, e aí você vai me colocar e refletir também. Os médicos, eles trabalham a doença em si e o paciente. Mas essa área da psiquiatria tem a família também, não tem? Isso, perfeito. Tem a família. Exatamente. Você não só trabalha seu paciente, tem uma família por trás. Por trás. E que muitas vezes, Ivana, chega o paciente para você e a família adoecida. Total, né? Você falou uma coisa importante, não é só o paciente. Muitas vezes, além de você tratar o paciente, você tem que tratar também a família, porque a família está adoecida. Sim. Não é isso? Então, como você disse, tem especialidade médica não, que você trata só o paciente, cirurgião. Não é um cirurgião, só o paciente. A gente que trabalha com saúde mental, o psicólogo, o psiquiatra, não. A gente trata toda a família. Então, não é, eu atendo Ivana. Ivana está com, um exemplo, ansiosa. Eu tenho que conversar com a família de Ivana para ver o que está acontecendo. Né? Porque Ivana está assim. Enfim, é todo... Né? A família ela tem que estar presente. E você acaba que realmente sendo médico de toda a família. É verdade. E porque não no indivíduo só. No indivíduo só. Sempre no ambiente onde ele trabalha. No ambiente onde ele convive, onde ele trabalha. Vive. Exatamente. E isso está muito ligado à família. Hoje é uma instituição fundamental. Muitas vezes, segurança é um tema bem difícil. E dentro de política pública, é uma das políticas mais difíceis. Isso. Se pressupõe na saúde, e mais médicos, mais hospitais, mais atendimento, mais remédio, acesso, você teria melhora. Na segurança, não, porque são muitos fatores. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente vê uma violência muito forte nas ruas, ela começou em casa. Em casa. Só vamos dar um exemplo do Rio de Janeiro agora, né? Que teve que vários foram mortos. Você disse tudo, ela começa em casa. Começa em casa. É verdade, Ivana. Começa em casa. Daí eu pergunto, concordo. A importância da estrutura familiar. Não, é tudo. É tudo. Porque é aquela coisa, Ivana, o que você vai ser vem de casa. Sim. Eu gosto muito de uma frase que diz assim, que a infância é um terreno que a gente pisa a vida inteira. E é verdade. Interessante. Não é interessante? Muito entendeu? bom. A infância é um terreno que a gente pisa a vida inteira. O que significa? Você pode dizer, doutora, assim, o que significa? Nós somos adultos, se nós somos adultos adoecidos, veio lá da infância. Como foi sua infância? A mesma coisa se fomos saudáveis. Exatamente, perfeito. A mesma coisa se você veio de um lar estruturado, se você veio de uma família. A infância não a gente sempre pisa. É o terreno que a gente sempre vai pisar a vida toda. E a maior verdade. É a maior verdade. Um aprendizado não hoje. Não é verdade? Então, isso é muito importante, gente. A forma que você cria, como você educa seus filhos. Então, assim, como você convive, como você escolheu o seu parceiro, o seu marido, ou a sua esposa,
ou seu Muito parceiro, importante. a A importância de importância. vocês, Isso. quando decidirem ter filho, aumentar essa família, ver se está saudável. Exatamente, se está saudável. Como você, se você já tem filho, como você está criando esse filho? Você está deixando Isso. ele aí fazer o que quer? Você está orientando, você está educando. A gente sabe que ter filho é fácil, o difícil é criar, é Eu vou te educar, contar uma coisa. Minha avó né? contava, e é uma sabedoria máxima, a sabedoria das avós. Ela dizia assim: criar, todo mundo cria. E até Isso, bicho se cria. verdade. Agora, É educar, educar. dá trabalho. Já pensou? E me lembrando, quantas vezes eu mandei escovar os dentes? Não é verdade, Já escovou né? os dentes? Já É, escovou? não é isso. Não, e Inúmeras. tem que ser todo, E é não, todo todo dia. dia. Se você, Ivana, se você tá com uma criança ali, um dia que você não manda ela É. escovar, ela não escova. Não é Isso, verdade? então, é a repetição, e aí vem Isso. até a teoria do poder e a teoria da ciência política. É na Na repetição e re... tem um domínio. Perfeito, na repetição. Exatamente. Aí tem muito, infelizmente, a gente sabe que tem muitos pais que não têm essa Eu paciência. já Não disse, é, aí diz a não mãe, é, né? Eu eu já já disse que não era para disse fazer. isso. Como? De novo, É, então é isso, gente. Então a infância ela vai repercutir por toda a vida toda a vida. adulta. Então é muito, muito importante como você está criando seus filhos É para verdade. ele ser um adulto saudável. É Não verdade. só fisicamente, né, gente? A gente está falando aqui É, mentalmente, no no todo. todo, Nós no somos, todo. nós somos um todo. Nós somos produtos da Isso. gente mesmo e da E da família. família. Qual é Perfeito. hoje a discussão? Qual é hoje eh, o maior desafio da saúde mental e na área da psiquiatria a gente tem hoje? Ivana, hoje o maior desafio, eu como psiquiatra, é realmente acesso às pessoas ao psiquiatra. Você está entendendo? É, Porque são poucos. Eu falo assim a você pelo que, né, pouquíssimos. pelo que eu passo. Como antes Pouquíssimos. de começar aqui, eu estava falando para você, eu trabalho em 4 cidades. Então, assim, a carência do profissional da saúde mental Preparado. é É muito muito. pouco. Então, você imagina, aquele paciente que está com uma depressão grave, lá da zona rural, Imagina. ele não vai ter Não acesso a um. vai. Não é Não verdade? vai. Então, No máximo o PSF. isso, no máximo, a unidade básica de saúde ali, com o médico, né, É. clínico geral, a enfermeira. Então, assim, Ivan, hoje o que eu vejo, o maior desafio da saúde mental é É ter o profissional. essa saúde mental ir para todo mundo, entendeu? Há Todo uma mundo ter discussão condições. no Colégio Brasileiro de Psiquiatria, há uma discussão quando vocês estão em congresso dessa Congresso. política pública Isso, ser mais sempre, alta. sempre. Inclusive, eu tive um congresso agora no Rio de Janeiro, agora em outubro, e essa questão de questões da saúde pública, ela é muito importante, É né? verdade. Então, não, os políticos governando, ele tem que ter um olhar, porque nós estamos passando por realmente o adoecimento mental, né? Tá. Então, assim, Isso afeta a produção, tudo, desenvolvimento, afeta a né? família, afeta tudo. Tudo, tudo, tudo. Então, como a gente sempre falou desde o início, se você não estiver bem mentalmente, você não vai ser uma pessoa que você vai produzir, você vai ser, né, fazer seu papel bem, né? Isso. Então, o maior desafio hoje é ter profissionais da saúde, Ivana, da saúde mental, e que todo mundo tenha acesso, É né? Porque é muito verdade. fácil quem tem condições de ir no consultório, ligou, marcou uma consulta e É vai. verdade. Mas, infelizmente, nem todo mundo tem essa condição, né? É Então, verdade. esse acesso à saúde mental, não só em Caruaru, não só em Pernambuco, mas ele é carente no Brasil todo. Né? Então, sempre tem essas discussões de ter mais profissionais, contratar mais profissionais. Os médicos também querer fazer saúde mental, trabalhar com saúde mental, que não é Até todo mundo que não, gosta, você não. sabe. É um dom, Ivana, É porque verdade. você trata, sua consulta é escutando problemas, né? Então, muitas vezes, assim, como é que tu não enlouquece? As pessoas me perguntam. Verdade. Porque o psiquiatra, o psicólogo, Ivana, ele tem que ter um poder de escuta muito grande. Ele tem que ter um poder de empatia. Você chega para mim no meu consultório, você está acabada mentalmente, não é verdade? Eu tenho que te escutar, eu não posso te julgar. Não, Não é claro que verdade? não. Pelo contrário. Então, assim, é muita paciência. Então, assim, nem todo mundo tem esse dom. É um dom, eu falo que é um Não, dom, não, né? Que não. como todo mundo tem, cada um vai para sua área. Eu vou te contar um fato. Eu iria que tu analisasse. Isso é real. Uma amiga minha, o filho passou em medicina, já está na metade do curso, em Recife, na Federal, está tudo bem. Ele é filho único e ela começou a perceber a importância de dar um apoio psicológico.
Porque ser médico hoje não está fácil. Não. Como ele foi criado, ela disse, e percebeu por isso, ele foi criado com muita proteção. Isso. Meio normal, natural. Exato. Um lar saudável, Isso. um lar Mas muito, né? tranquilo. Aquela Mas proteção, por ser muito filho único. filho único, uma Isso. família Estruturada, pequena, né? estruturada. Ela disse, ele vai sofrer muito. Antes Isso. ele sofra demais, quando ele vê o dia a dia, vou começar a preparar, mas eu não tenho a capacidade. E aí ela enxergou a importância. necessidade dele ter um apoio emocional. E eu te digo, não só ele, os médicos também, né? Perfeito, Os muito médicos bem. precisam, Excelente. né? Ah, se toda pessoa tivesse essa visão, né? Tipo assim, veja, ela foi buscar, Ela se antecipou. ela se antecipou, ela não esperou o filho adoecer para Não. poder procurar ajuda, né? É. Ela se preveniu. Foi a prevenção que a Ela gente chama. percebeu e ele ia precisar de ajuda. Ela não ia Isso, saber não dar. ia saber, muito bem. O médico, né, assim, eu falo da minha classe, você sabe, não é uma profissão fácil. As pessoas muitas vezes veem a medicina como glamour, como ganha muito dinheiro, mas não é. Quando a gente Antes era glamour, agora é muito dinheiro. Isso, não é verdade? Então, assim, sua vida é boa, você é médica, você ganha muito dinheiro. Mas, gente, se você soubesse o dia a dia do médico, não tem nada de glamour, tá? A gente trabalha muito, a gente rala muito, a gente rala muito. Então, o médico, ele é. Inclusive, você falou nisso, o índice de suicídio na classe médica, ela é muito alta, Ivana. Você já viu, né? Ela é alta, porque Por isso que minha amiga disse, eu vou puxar ajuda. Isso, ela é alta. A gente vê muitos médicos jovens tirando a própria vida. Então, o médico, ele precisa ele cuidar da saúde mental. E aquela coisa... Tomando muito remédio. Muito remédio. E aquela coisa, casa de ferreiro, espeto de pau. pau. A gente cuida dos outros, né? Se E esquece cuidar. da gente. Então, a rotina médica, independente de qualquer especialidade. Claro que tem especialidade que a rotina é maior, né? O plantonista, o que trabalha ali... De emergência. De emergência. É uma rotina muito pesada. Difícil. Mas o profissional da saúde, ele precisa, como todos os outros profissionais, de cuidar da saúde mental. Né? Como é? E o psiquiatra cuida de si? Eu faço terapia, excelente pergunta. Né? As pessoas, eu faço terapia há muito tempo e me arrependo de não ter começado antes. Né? Então, a gente precisa, a terapia faz com que você se entenda, faz com que você entenda o outro. Fundamental. Não é verdade? E descarregar, porque você recebe muita energia. Muitos problemas. E você... É normal, é saudável, você até se questionar. Isso, se questionar. Exatamente. Aí então, é isso. Você precisa de alguém, né? Para dialogar, para fluir. Exato, para você, como você falou, descarregar, jogar ali. Então, é isso, gente. Eu faço terapia e falo da importância da terapia. Façam terapia. Vocês vão se arrepender de não ter feito antes. É verdade. E até era tabu. E até era tabu. Não. Ainda hoje, Ivana, nós estamos em 2025, entrando praticamente em 2026. E existe o tabu, né? Do psiquiatra ser o médico de doido. Né? Eu ainda vejo isso no meu consultório. Eu digo, meu Deus, eu não acredito que eu estou escutando isso. Só, doutor, eu não vim antes porque minha mãe e meu pai disseram, tu é doido para tu ir procurar um psiquiatra? Entende? Então, gente, o psiquiatra, ele trata tanta coisa, ele trata compulsão alimentar, ele trata, né, o mínimo, hoje eu digo, o que a gente trata hoje, o menos é a esquizofrenia, que é o popularmente doido. Hoje em dia, o psiquiatra, 90% dos atendimentos, Ivana, é ansiedade e depressão, Verdade. Né? Até esquizofrenia hoje tem um tratamento bem menos. Isso, bem menos agressivo. É o paciente esquizofrênico. Você leu Foucault? Meu Deus, maravilhoso. Maravilhoso. Eu adoro Foucault. Né? E todo o estudo dele sobre o poder. Ele estudou os hospitais. Os hospitais. Psiquiátricos. Exatamente. Então, toda a teoria dele é baseada no hospital. No hospital. Depois da reforma psiquiátrica, né, que foi fechado os hospitais, então o paciente psiquiatra ele foi inserido na sociedade, né, que antes ele estava ali no hospital, né, isso. Então realmente a sociedade rotulava quem era bom e quem não era. Isso, quem era bom e quem não era. Foucault falam os biógrafos. E Foucault era homossexual, né, escondido. Então imagina. Naquele tempo não podia, naquele tempo era mais fácil colocar no hospital psiquiátrico exato. E não se enquadrasse no padrão do século XVIII. Como é, meu Deus, o nome daquele hospital psiquiátrico deu branco agora, de Colônia. Você já ouviu falar no Hospital Colônia? Pronto. Era assim, Ivana. Tanto eu assisti o filme como eu li o livro, que
uma mulher separada, ela ia para colônia. Era. Porque, você está entendendo? A família não aceitava. Não, ela era diferente. Diferente. Então, veja. Ela se projetava outras estruturas. Exatamente. Então, mulheres separadas iam para colônia. Era. Mulheres que perderam a virgindade iam para colônia. Tinha TPM. Não é verdade? Então, elas eram jogadas na colônia como se fossem esquizofrênicas. Gente, é uma coisa assim surreal. E hoje a gente está podendo. Não é? Como é que se diz? Trazer luz para tudo isso. Trazer luz, exatamente. E assim, que bom, né? Que bom. Que está existindo. E você tem essa profissão e ajuda tanta gente. E está existindo essa humanização da saúde mental, né? Que antes não existia, né? Eram bichos. Né? Era. E a gente, a produção já disse, e está encerrando. E eu fico tão feliz porque é um bate-papo e a gente tem certeza, inspira. A gente tem certeza e contribui, porque a gente leva essa informação para tantas pessoas, e às vezes não é a pessoa, mas tem alguém da família. É verdade. E aí, qual é a mensagem que você deixa para o nosso podcast? Que bom, que foi assim. Passou rápido. Não, para mim está só com 1 minuto que eu estou aqui. Eu ficaria aqui o dia inteiro falando com você nesse assunto tão importante. Gente, então a mensagem que eu vou deixar aqui para todos vocês é que cuidem da saúde mental de vocês, observem as pessoas próximas a vocês, tenham empatia, ajudem, dê a mão. Muitas vezes a pessoa está ali do teu lado adoecida, está precisando de um empurrãozinho. Vamos, eu vou te levar no psicólogo, eu vou te levar no psiquiatra, tá, gente? Então é isso, empatia, amor ao próximo, que a gente vai muito longe. É verdade, e assim, a gente contribui a essa sociedade, e não só está doente, mas tem uma capacidade de se reinventar através do amor. Eu concordo plenamente, e através do respeito. Respeitar o outro da forma que o outro é. Isso. E assim a gente encerra mais um podcast do Grupo Asa Branca, na produção Adria e Renata. Nos vemos no próximo episódio.